Inicialmente, gostaria de cumprimentá-los pela organização do evento, pela escolha do tema central, fundamental para as nossas universidades, saudar os colegas da mesa, saudações ao senhor presidente, agradecimento especial ao FAUBAI, que indica a minha participação e colaboração neste seminário, e dizer aos senhores que o tema de internacionalização, cada vez mais necessário, cada vez mais evidente, central, não pode mais ser um luxo acadêmico, um apêndice das nossas discussões. E o desafio realmente é fundamental para as nossas instituições, e, principalmente, no momento que estamos aqui tratando de conceitos, objetivos, formas de envolver a comunidade acadêmica, como mensurar a evolução do projeto de internacionalização, e tendo presente, principalmente, a evolução do tema como central para a qualidade e relevância da educação superior. Me alegra muito, professor Celso, ouvir todas as suas colocações, especialmente pelo entendimento, pela maturidade de perceber que as instituições privadas têm que comparecer mais proativamente, com um protagonismo mais forte nesse cenário da educação mundial. Me alegra muito perceber, com a colaboração da professora Ludmila, que estão tratando o tema com a cientificidade que ele merece. O Brasil comparece muito pouco a... Entendo que os pilares que a ABMS está adotando estão absolutamente adequados para colocar o Brasil no lugar que merece dentro do cenário da educação mundial. E, especialmente, as delegações, e o professor Celso coloca muito bem, com objetivo, com pontualidade. Não precisamos de muitos acordos, de muitos parceiros, precisamos dos parceiros certos e os objetivos específicos. E a minha fala vai passar um pouco por isso. É claro que eu tenho um desafio aqui de 30 a 40 minutos, dar conta de todos esses tópicos, procurarei falar, dar conta da tarefa que me foi dada, e entendendo por que estamos aqui. Vamos analisar um pouco o contexto e os cenários da internacionalização, e uma das grandes preocupações. Entendemos que existe, sim, uma heterogeneidade muito grande, um desnível muito grande do grau de internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras. Nós temos instituições absolutamente internacionalizadas, que estão dando conta de todos os pilares mínimos da internacionalização, e sabemos que algumas instituições sequer se aproximaram dos conceitos, ainda não estão participando, estão protagonizando ações no cenário internacional. Portanto, compreender os conceitos, as razões, os motivos, os objetivos, os impactos e, acima de tudo, entender quais os desafios que nós temos para colocar as nossas instituições não pelo fato de responder à internacionalização, mas buscando, sim, o desenvolvimento das nossas universidades e colocando realmente no cenário de qualidade da educação mundial. Vou utilizar muito da minha experiência. Tinha um currículo bastante extenso, eu agradeço ao presidente que não se deteve a ele, porque somos eternos aprendizes no tema da internacionalização. Mas eu tive a honra de presidir o FAUBAI durante 2 gestões, atuei como gestora de uma universidade privada durante 25 anos, e, neste momento, eu estou com o presente de ser pesquisadora sobre o tema da internacionalização na Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, agora eu estou olhando, estou colocando as minhas lentes teóricas em tudo aquilo que eu desenvolvi durante quase 25 anos, e tentando compreender quase que inversamente este fenômeno. E confesso a vocês que é uma posição bastante confortável, mas mais complexa. Frases que eu tenho ouvido. O mundo está cada vez mais globalizado, por isso temos que internacionalizar. Entendendo que globalização, obviamente, nos afetou diretamente no aspecto social, econômico, tecnológico, cultural e político. E nós temos, sim, uma resposta e compreender a diferença entre mundialização, desterritorialização e globalização e o que nós pretendemos com a internacionalização. Alguns momentos mundiais fantásticos que marcam o desenvolvimento da internacionalização, e convido-os a retrocederem a 1998. A Unesco, no seu encontro reunindo diretores e presidentes de universidades de todo o mundo, nos coloca um grande desafio, que a internacionalização tem que ser parte integrante das missões institucionais, deve entender as razões para desenvolver projetos de cooperação baseados principalmente na solidariedade e entendendo a pluralidade das nossas instituições. Portanto, se falamos em internacionalização, temos que ter presente a intercultura, perpassando por todos esses conceitos. Respeito pelas culturas e respeito pelas diversidades. E, acima de tudo, providenciar estruturas que deem conta da internacionalização. Portanto, a partir de 98, muitos avanços foram feitos, e principalmente de mudanças organizacionais. E eu convido os senhores a refletirem sobre um dos conceitos que dá origem,
Obviamente que a internacionalização antecede a tudo isso, mas, a partir de 98, a pressuposição de que nós temos que ter mudanças nas nossas universidades para que a internacionalização passe a estar no centro das discussões. Portanto, nós temos conceitos de inovação curricular, desenvolvimento profissional do corpo acadêmico, mobilidade estudantil, entre outras ações. O conceito evolui. Este processo fractal proposto por Rudsky, em 1998, partindo de um contexto, de uma abordagem, sinalizando 4 grandes áreas, e aqui eu chamo muito a atenção para a inovação curricular. Eu estou agora, nas minhas pesquisas, trabalhando com a internacionalização disruptiva e com currículos disruptivos. E confesso aos senhores, há 20 anos estudando internacionalização, eu ainda tenho a sensação que nós estamos discutindo muito, muito, muito e fazendo a mesma coisa. Os mesmos problemas, os mesmos desafios, o domínio de línguas, os entraves com a questão da pesquisa, a falta de recursos, a falta de pessoas capacitadas, o maior entrave para a internacionalização, peço desculpas, mas são os docentes, como nós podemos motivá-los. E isso tudo passando por esses conceitos, nós chegamos a outras reflexões que começamos a entrar com 2 grandes momentos de definição de estratégias acadêmicas e definição de estratégias administrativas. E as duas, para e passo, dentro desses conceitos de internacionalização, devem estar dando conta do modelo de internacionalização que deve ser almejado e adequado para as nossas instituições, sem a necessidade de copiarmos modelos prontos de universidades que têm outro perfil, outra vocação e outras trajetórias diferentes das nossas. Portanto, um dos conceitos mais recentes, colocado pela doutora Jane Knight, pressupõe essa integração da dimensão internacional, intercultural e global nas nossas universidades. No FAUBAI de 2018, o professor Hans de Witt nos coloca mais um desafio, que este processo seja intencional. Portanto, não é um processo externo. A universidade tem que querer fazer a internacionalização. Os nossos estudantes têm que sentir o desejo de ter uma experiência internacional. Os professores têm que entender a relevância de entenderem os seus currículos com desenvolvimento, buscando o desenvolvimento de competências globais dos nossos alunos. Nós não podemos mais conceber a ideia de formatar cidadãos para o mercado de trabalho, mas sim formar cidadãos com competências globais e que possam atuar em mercados multiculturais. E isso que a BMS está encaminhando todo o seu direcionamento. Por que surge? Resposta dos países aos impactos, um conjunto de esforços das nossas universidades, mas, acima de tudo, buscando o respeito pelas diferenças e a identidade cultural. Cada vez mais as nossas universidades estão sendo permeadas por estudantes de outras nacionalidades, e os nossos estudantes retornam com uma bagagem cultural fantástica. Não existe uma cultura melhor do que a outra, elas são apenas diferentes, e aqui entra a nossa fundamental tarefa de trabalhar com o respeito pela diversidade e o fortalecimento das diferentes identidades culturais. E como adquirimos isso? Internacionalização e intercultura perpassando. Alguns países se posicionaram fortemente quanto a isso. Alguns exemplos de documentos que eu convido os senhores a buscarem. Todas as referências utilizadas estão nos slides. Alemanha, Colômbia, Espanha, Finlândia e Reino Unido. Apenas para citar alguns exemplos. No entanto, o Brasil, até este momento, não possui um documento que defina qual a identidade de internacionalização que seria adequada para encaminhar como proposta de Estado e não como proposta de governo. Não programas de Estado, como Ciências Sem Fronteiras, CAPES-Print, mas programas de governo, mas uma proposta de Estado. Qual a identidade da internacionalização que o Brasil pretende para suas instituições de ensino superior, sejam elas públicas, privadas, comunitárias, confessionais, grandes, pequenas, laicas, enfim. Independendo deste momento, qual é o nosso cenário? Nas últimas décadas, houve um aumento fortíssimo dos programas de cooperação acadêmica. Mobilidade, dupla diplomação, joint degrees, double degrees, programas de curta duração, study abroad, uma nomenclatura imensa que foi se multiplicando. Uma definição muito grande para promover políticas de intercâmbio. E nós, principalmente gestores de cooperação internacional, nos identificamos perguntando: quantos estudantes você envia para o exterior? Ah, a minha instituição envia mais, portanto, eu estou mais internacionalizado que a sua. E é um engano brutal. Se nós não estivermos preocupados com inputs, outputs, mas, acima de tudo, outcomes, números de entrada, números de saída, mas o que nos interessa são learning outcomes, objetivos efetivos com aprendizado. O que este aluno pode trazer para o desenvolvimento da minha instituição e do meu país, não somente aluno, pesquisadores, professores também. Uma ampliação de oportunidades. Nós estamos, neste momento, com o lançamento e já os primeiros editais do CAPES-Print em atividade.
A minha realidade federal de Santa Catarina estará gerenciando 53 milhões de reais somente através do CapSprint. Eu não sei para os senhores, mas para mim isso dá para fazer bastante coisa na cooperação internacional. A minha preocupação, se nós somos 3.100 instituições de ensino superior, somente 36 foram contempladas com o CapSprint, isso significa internacionalização para o sistema superior brasileiro? Eu tenho grandes preocupações quanto a isso e um certo incômodo também nessa questão. Sem desmerecer o mérito do programa, que é sensacional, tanto quanto Ciências Sem Fronteiras, e vai aparecer posteriormente. E nós temos, obviamente, um desejo de aumentar a cooperação, cuidado muito grande com cooperação Sul-Sul, PEC-G, PEC-PG, presença de estudantes africanos nas nossas instituições, que não são simplesmente um número a mais. Nós temos que olhar com muito carinho para esses estudantes. Pontuando e tentando uniformizar um pouco o nosso entendimento da cooperação, eu desenvolvi esse slide pensando exatamente que nós tivemos um primeiro momento da cooperação internacional, a sistemática, individual, esporádica, frágica, muito focada na investigação, portanto, eram pesquisadores que saíam do país e, eventualmente, assinavam a sua cooperação. Resultados pouco difundidos, nada de infraestrutura e, principalmente, movimento de ida sem volta. Perdemos muitos cérebros em função dessa cooperação internacional. Uma segunda geração que eu coloco, ela se torna um pouco mais sistemática, começamos a ter investimentos dos governos, organização de estruturas, definição orçamentária, captação de gestores, ou seja, o profissional que vai trabalhar com a cooperação internacional, esta figura que não existia começa a existir, porque, por incrível que pareça, acidentalmente, a grande maioria dos diretores de cooperação internacional que lidam com essa função fundamental, cada vez mais relevante nas nossas universidades, sem demérito das profissões, são veterinários, médicos, biólogos, engenheiros, praticamente sem quase nenhuma formação na área. Isso é bastante preocupante, porque nós sabemos a necessidade de qualificação. E, geralmente, as gestões mudam a cada 4 anos e mudam também os gestores. Portanto, atentos a isso. Criação de redes, multiplicação de eventos, e aí sim temos um movimento de ida, porém com volta. E essa terceira gestão que estamos vivendo, terceira geração, relações institucionais, mais qualidade, mais resultados, cooperação baseada no desenvolvimento, menos acordos com melhores definições e o amadurecimento destes conceitos que realmente nos colocam. Gosto muito desse slide. A internacionalização mudou. Da mesma maneira, a maçã de Eva, de Isaac Newton, de Beatles, de Steve Jobs. A internacionalização cresce e amadurece, passa a ser quase que um mantra nas nossas instituições. Temos que internacionalizar, constantemente repetida nos discursos de reitores, de professores. Mas não basta essa repetição, não basta escrevermos e torná-la a 4ª missão da universidade, ensino, pesquisa, extensão e internacionalização. Nós precisamos efetivamente pensar que esses estudos apontam questões fundamentais. O estudo fantástico, que eu recomendo a leitura, os colegas de Reino Unido aqui presentes certamente conhecem, Universidades para o Mundo. Para que serve a internacionalização? Reuniram pontualmente o que os autores colocam. Articular o global para melhorar a qualidade, melhoria da qualidade, pertinência e relevância, articular a instituição no contexto mundial da educação superior, abrir novos espaços para a projeção das nossas universidades, o que a BMS está fazendo de forma brilhante, consolidar valores como cooperação e solidariedade, não mais instituição apenas doadora e outra receptora. Nós queremos uma reciprocidade nessa cooperação e oportunidade de inserção dos formandos no mercado de trabalho. Portanto, busca da excelência, porém com objetivos muito pontuais. Não simplesmente o objetivo individual do estudante que busca uma experiência internacional. A instituição tem que estar alinhada, afinada para dar as orientações adequadas e, principalmente, não é para onde você quer ir, é onde você pode buscar a sua melhor qualificação e trazer retorno do investimento que a instituição fez na sua qualificação e que você possa qualificar o seu país. Benefícios dos estudos que a IAU, International Association of Universities, nos aponta. Um dos maiores benefícios, internacionalização de staff e de students. Isso já está claro, nós entendemos que sim. Da mesma maneira, prepare students for a global world. Como falei anteriormente, desenvolvimento de competências globais. Esta é a maior tarefa e o maior desafio, talvez, que nós tenhamos em potencializar as ações que os nossos estudantes estão desenvolvendo. Ainda, increase outgoing student mobility. Existem previsões de que, até 2014, 5 milhões de estudantes estariam em mobilidade. Até 2025, 8 milhões. Essas estatísticas mudaram. Mas é a universidade brasileira. Para onde estamos encaminhando os nossos estudantes, os nossos professores, com que finalidade, a quantidade que nós temos capacidade de absorver isso tudo.
Globalmente, passamos de 1,3 milhões para 5 milhões em 2015. Portanto, está, sim, havendo um movimento muito forte, e se nós não estivermos preparados, corremos o risco, obviamente, de não dar conta daquilo que a internacionalização transversal nos pede. O termo está sendo cunhado recentemente, a partir de 2011, 2015, Comprehensive Internationalization. Alguns estão traduzindo como internacionalização transversal, abrangente, o comprehensive que não tem tradução adequada para a língua portuguesa. Mas o Dr. Rudzik nos coloca 6 pilares fundamentais: comitês articulados, infraestrutura, cuidados com o currículo, práticas para os professores e pesquisadores, mobilidade estudantil e as cooperações internacionais. Portanto, é um bom começo para as instituições que querem aprofundar a teoria da internacionalização e desenvolverem o seu próprio projeto de internacionalização. Ela prevê exatamente o desenvolvimento de comprometimento, ou seja, a instituição intencionalmente busca a sua internacionalização, e ela entende que ali está desenvolvendo o ethos, os valores que ela pretende desenvolver e posicionar-se. Portanto, as ações são de responsabilidade do setor de relações internacionais? Sim e não. Porque se nós entendermos, eu não sei de quem é esse slide, mas achei interessante compartilhar com os senhores. Não é um departamento, é um comportamento que tem que permear toda a instituição. A assessoria de relações internacionais é o guardião dos documentos, das políticas e das práticas. No entanto, a internacionalização deve ser feita pela reitoria, assessorias de apoio, serviços de relações internacionais, professores, mestrandos, doutorandos, comunidade que acolhe os nossos estudantes. Portanto, é um processo muito mais complexo e muito mais importante se entendermos como um desenvolvimento dos nossos países e das nossas instituições. Frases que eu tenho ouvido: é possível sem recursos? Claro que não. O que nós percebemos é que, para as estratégias acadêmicas e organizacionais, tanto para o desenvolvimento de pesquisa, ensino, cooperação, atividades extracurriculares, da mesma maneira que estratégias organizacionais, nós precisamos, sim, de recursos, de infraestrutura, de pessoas capacitadas, e é um projeto institucional. Portanto, aos senhores que estão iniciando a internacionalização, entendendo isso como um desejo e que deve envolver todas as pessoas da comunidade interna e externa. E temos que ter clareza nas estratégias acadêmicas que estarão relacionadas ao desenvolvimento de currículo, co-currículo, ensino de línguas, disciplinas ministradas em línguas, acolhida aos professores e visitantes internacionais, acolhida aos estudantes internacionais, e para que as estratégias acadêmicas ocorram, nós temos que ter clareza das estratégias administrativas. E não podemos mais insistir que os nossos professores busquem recursos, CNPq, CAPES, FINEP, FAPERGS, FAPESC, entre outras FAPES. Nós temos que buscar recursos de fontes internacionais. Tem muito dinheiro e nós temos excelentes pesquisas. Nós precisamos criar mecanismos de colocar esses dois grupos em contato e realmente captarmos recursos de fontes internacionais. Inclusive, minha recomendação, como eu estou fazendo meu pós-doutoramento em gestão do conhecimento, células de vigilância permanente, 1 ou 2 bolsistas, 2 estagiários que estejam monitorando editais mundiais da Rússia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, que possam estar multiplicando, assim que sai o edital, avise os pesquisadores. E pesquisador de respeito sempre tem um projeto na gaveta para apresentar para um novo edital, em 2 ou 3 línguas, reduzido, mais amplo, mas enfim. Essas estratégias passam exatamente por países parceiros. Eu não posso brincar com quem não me respeita, eu não posso buscar cooperação com quem não me reconhece. Eu tive experiências, compartilhava com o Dr. Stefano, de visitar a McGill, e a primeira pergunta que me fazem: o nosso orçamento é de 420 bilhões de dólares para pesquisa. Quantos a sua universidade tem? Na ocasião, eu estava em Caxias do Sul. Primeiro que eu não sabia nem se tinha um orçamento, e certamente não era 420 bilhões de dólares. Botei minha malinha no bolso e vim embora sabendo que esta universidade eu não teria nada para cooperar. Eu seria uma mera receptora de cooperação internacional, que aí deixa de ser a cooperação. Pois muito bem, essas colaborações estão atreladas ao maior número de parcerias? No começo da minha carreira internacional, eu saí, como dizem os teóricos, feito um colibri, um beija-flor, um beijinho em cada universidade, e me vangloriando de chegar ao momento de ter mais de 400 parcerias. Hoje eu digo, é melhor ter 5 e bem efetivas. Isso os senhores certamente têm conhecimento. O que o Conselho Britânico coloca, internacionalizar, é se posicionar no mundo e ampliar o desenvolvimento local. Aqui estava eu viajando pelo mundo, assinando convênios, assinando, divulgando, obviamente, o Brasil, e, em determinado momento, chego a esta soma de 403 acordos de cooperação internacional, sem saber com que países, para que servem, com que instituições, posso apresentar um projeto, e, o mais grave, tendo consciência de que a comunidade acadêmica desconhece essas parcerias.
E aqui nós temos um gap fundamental a ser resolvido, de que adianta termos os convênios e serem pontuais, objetivos, termos recursos, se a comunidade acadêmica não está usufruindo. O diagnóstico que a CAPES fez um levantamento antes do CAPES Print, que eu recomendo também a leitura, o documento está à disposição, e eles mesmos identificaram o desnível do grau de internacionalização das universidades brasileiras, e quase não conseguem sistematizar o evento, tiveram que quebrar a pesquisa em 2 momentos, exatamente para entender. O Brasil, em números, nos indica exatamente, nessa resposta do questionário da CAPES, respondido por 430 instituições, que não é tão representativo, mas sim significa um bom número. Alegam ser pouco internacionalizadas, 49 não são internacionalizadas, 8 se consideram altamente, 88 nível médio, 168 não têm plano, 110 pediram ajuda, 24 alegam não ter condições. Se nós aprofundarmos, o resultado total das universidades brasileiras não vai melhorar, ele talvez até piore em termos de cenário. Nós temos expoentes na internacionalização, principalmente universidades públicas, mas nós, do setor privado, temos que avançar muito, com muita clareza, o que queremos. Sobre mobilidade, 84 devem ter condições de receber visitantes, só que a nossa taxa como universidades receptivas ainda é muito pequena. Caxias do Sul, em 2008, eu estava enviando 1.080 alunos para o exterior e recebendo menos do que 100. Isso, para mim, é um desnível considerável e que deve ser trabalhado. Como nos tornarmos mais receptivos? Deve ocorrer somente na pesquisa, porque ali é o locus? Sim, porque os pesquisadores têm condições de visibilidade, de inserção no mercado. Produção científica no Brasil, em 2011, estava na 47ª, 2016, 69. Portanto, perdemos para países como Costa Rica, México, Uruguai, Chile e Colômbia. Esses são dados deste documento que eu menciono do British Council. E os professores? 63% dos pesquisadores nunca deixaram o país para fazer pesquisa no exterior. Impacto, 24%. Portanto, nós temos, sim, um desejo, mas uma acomodação. E nós temos que mexer no centro das nossas instituições, exatamente para que não percamos o trem da internacionalização. O que dizem os nossos rankings, que também foi uma das solicitações feitas aqui pela ABMS, para que possamos estar no nível de universidades de classe mundial. Me chama muito a atenção 13 indicadores. Não espero que vocês consigam ler, mas o propósito é chamar a atenção. Entra o International Outlook. Recentemente, Times Higher Education, Xangai, ranking da Folha, começam a avaliar a internacionalização como um dos quesitos mais importantes. O que me incomoda? Avaliam teaching, research, citations, industry income e international outlook. Ou seja, está focado em números, quantos alunos você envia, quantos recebe, quantos professores vão, quantos vêm, citações e publicações internacionais. Sendo que a internacionalização nós estamos entendendo que é muito mais complexa e muito mais séria. Somente para o International Outlook, 7,5%. Isso realmente cresce. E o que é que eles estão avaliando? Diversidade no campus, presença de colegas internacionais, nosso potencial de atração de alunos, proporção de estudantes internacionais para domésticos. Só com este exemplo que eu dei para vocês, eu já digo, nós saímos perdendo nesta avaliação da internacionalização. Portanto, temos que ter muito cuidado. O que ocorre na pós-graduação? Novas demandas, os senhores estão acompanhando, conceitos 6 e 7, fundamentalmente baseados na internacionalização, só que essa internacionalização também muito maquiada. Eu estou num programa de pós-graduação Conceito 6, que está fazendo um esforço brutal, porque não tem presença de estudantes internacionais, professores interagem pouco, mas publicam muito e são muito citados. Então, de novo, se nós queremos a internacionalização abrangente, temos que pensar tudo isso. Melhoria no corpo docente, proporção total de publicações, coautoria internacional, citações e influências de pesquisa. E coisas muito interessantes. O pesquisador brasileiro, eu fiz um curso agora sobre o curso Lattes, o currículo Lattes, nós não turbinamos o nosso currículo. Posteriormente, eu posso dizer um pouquinho mais do que é isso. Mas só dar atenção à palavra-chave, coisa que eu não fazia, porque eu acho uma chatice, desculpem, o currículo Lattes, mas é fundamental e é a nossa ferramenta. No momento que eu comecei a colocar sempre as palavras internacionalização, cooperação internacional, mobilidade acadêmica, eu sou pesquisadora número 1 na grande maioria dos sites de busca. Os robozinhos me encontram. Quer dizer, nós temos que aprender a turbinar a nossa internacionalização, dando maior visibilidade para os nossos dados. Publique ou pereça. Temos que insistir a publicação internacional. No entanto, não podemos entender que a internacionalização tem que ser igual para todos. Gosto desse slide, também os senhores já devem conhecer. Para uma seleção justa, todos têm que subir na árvore. A internacionalização não pode ser avaliada e não pode ser pontuada para as mesmas universidades, para universidades diferentes da mesma forma. Algumas instituições têm vocação maior, inclusive cultural, inclusive linguística. Caxias do Sul, Serra Italiana, Terra do Vinho, certamente a cooperação com Itália é fortíssima.
Mais difícil, por exemplo, com a Rússia. Dificilmente temos estudantes com coragem para enfrentar o intercâmbio acadêmico, e entram as questões interculturais. O que o mercado está buscando? Cocriação à distância, sincronização organizacional, domínio de idiomas, análise de sistemas complexos, liderança diretiva, domínio de competências globais. São características novas que nos levam a refletir sobre o profissional que nós, enquanto educadores, estamos formando para o mercado de trabalho. E eu gosto muito da T-shaped professional. Esse profissional que tem um grau de abrangência de conhecimento, muito obrigada, que tem um grau de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, aprofunda a sua especificidade. E, passando exatamente por isso, a experiência internacional tem que estar presente. Estimular os nossos estudantes. Muitos professores, nas minhas conferências, Lu, mas o meu estudante não quer sair do país. Ele não tem condições, ele não tem interesse, ele não pode neste momento. Nós temos que trazer a internacionalização para dentro do campus. Portanto, esta mobilidade não deve ser medida por números, ida e vinda. Nós temos que ter clareza de que recomendo uma publicação para os senhores, eu estarei fazendo aqui a doação para a BMS. Nessa publicação, eu abordo mais de 800 estudantes e tentando entender por que o intercâmbio da Vanessa foi tão bacana e o de Luciane foi tão ruim. O que Vanessa tem? O que ela conseguiu entender? Algumas competências básicas que nós temos que estar atentos, principalmente pensando na qualificação dos nossos estudantes. Conhecimento, não basta ser bom, você tem que ser ótimo. Comunicação. A pergunta não é você fala inglês, a pergunta agora é quantas e quais línguas asiáticas você domina? Quantas e quais línguas de outras árvores linguísticas você domina? E o terceiro, cultura. Você sabe se relacionar com cidadãos de outras nacionalidades, engenheiros africanos, norte-americanos e europeus, em nível de igualdade, atuando para o mercado internacional? Portanto, essas competências que devem ser envolvidas e que podemos entender o que tem de interessante, observar parte logística, administrativa, acadêmica, linguística e intercultural. 5 dimensões fundamentais que devem ser percebidas, especialmente para as universidades que estão começando a cooperação internacional baseadas na mobilidade estudantil. O estudo de PISA, recentemente lançado, foi agora de 2018, ele coloca exatamente 4 grandes dimensões, e que isso serve também como um suporte para que possamos pensar na questão de currículo. Examinar questões de importância local, global e cultural. E o termo não é mais glocal, é glonacal, global, national and local. Isso, na minha cabeça, é um pouco confuso. Como eu consigo formar o meu aluno desenvolvendo essas competências? Mas está posto. É o que o mercado está solicitando. Apreciar perspectivas e diferentes visões de mundo, envolver interações abertas, apropriadas e eficazes entre culturas, agir pelo bem-estar coletivo e pelo desenvolvimento sustentável. E PISA traz exatamente essas colocações. Eu publiquei no Boston College esse artigo, e foi também bastante polêmico, eu vou colocar, inclusive, ele foi publicado na revista da Unicamp, Programa Ciências Sem Fronteiras, uma iniciativa louvável do governo brasileiro, abriu um diálogo qualificado, expôs as nossas fragilidades, porque nós percebemos que nem todo estudante brasileiro dominava línguas tão bem, e também não tinha pesquisa para preencher ao programa, alertou o país que nós temos que estar mais atentos para a preparação dos nossos estudantes, alerta a comunidade acadêmica. E essa mobilidade passa por... Os senhores devem ter tido estudantes que foram para os programas de mobilidade. Tem consciência? Foi feita uma avaliação, um monitoramento, um acompanhamento dos resultados de aprendizagem, ou somente a questão valida ou não valida créditos? E aqui nós temos exemplos graves, sérios. O estudante faz azulejaria portuguesa numa universidade de Portugal, volta para o curso de arquitetura e o coordenador não valida porque este conteúdo não faz parte da grade curricular brasileira. Se é para estudar o que temos no nosso país, não precisamos ir para fora. Então, essa questão é polêmica também, bastante grave, e a questão não é valida ou não valida, a questão é muito mais séria. O foco está na aprendizagem. Ações de internacionalização sem precisar sair do país. Nós temos a questão da inclusão. São 3 alunas minhas, eu tenho uma disciplina com 30 alunos, 20 são estrangeiros. Alunos marroquinos, congoleses, paquistaneses, e os mais normais para mim. Alemães, franceses, italianos. Olhem a gravidade do que eu estou dizendo para vocês, de não saber lidar com a questão da inclusão. E, muitas vezes, essa inclusão acaba sendo exclusão. Abrir as portas da nossa universidade não significa incluir os alunos. Pensem na situação dos estudantes africanos. Algumas universidades brasileiras promovem eventos de boas-vindas, recebem estudantes internacionais, porém, para a Semana de Boas-Vindas, convidam os estrangeiros. Estudantes africanos PEC-G e PEC-PG não são convidados, porque são considerados alunos regulares. Ou seja, o aluno regular não precisa dessas orientações, ele tem que alugar um apartamento, fazer amigos, buscar dinheiro da mesma maneira. E essa inclusão acaba sendo fonte de exclusão. Portanto, internacionalização para todos.
trazer a internacionalização para o campus, criar espaços onde os estudantes podem ser absolutamente incluídos. Por que é tão difícil? Por que nós temos grandes desafios? A curva W, né? Oba, oba, cheguei no país estrangeiro, você entra em depressão pela dificuldade de comunicação, de interação, domínio da língua, não entende como funciona a cultura. No momento que você tem uma certa independência, isso acho que quem viajou já passou por isso, de 3 a 6 meses, você chega no estágio de independência e bad news, más notícias, depressão de novo, porque está na hora de voltar para casa e você tem todo o estresse aculturativo da volta. E esse iceberg da cultura nos coloca muito bem, tanto para professores quanto para alunos. Dominamos 5% de tudo que vemos, o 95% nós ainda precisamos aprender muito. É necessário que a comunidade acadêmica esteja envolvida? Sim. Boas políticas linguísticas. Que idioma? Adianta eu pedir para um professor, o professor é o professor Frank Missel, os alunos carinhosamente chamam ele de Chico Torpedo, Frank Missel, tradução óbvia. O professor Frank é inglês, ele pode perfeitamente ensinar Física 1 em inglês. Eu pergunto aos senhores, qual aluno brasileiro tem coragem de fazer a disciplina Física 1 em inglês? Portanto, não é questão de mudar o idioma. Entre o que eu penso, entre o que eu quero dizer, entre o que eu penso que estou dizendo e o que eu digo, o que você quer ouvir, o que você ouve, o que pensa que está entendendo, o que você quer entender e que realmente você entendeu, tem pelo menos 9 possibilidades de nós não nos entendermos. Eita, isso é complicado. Resultados de aprendizagem, não basta apenas transformarmos, nós temos que trabalhar aprofundadamente com a questão de desenvolvimento curriculares. Mais uma vez, com o apoio do British Council, nós temos aqui um estudo fantástico, e o Brasil está evoluindo, que bom, de 600, juntamente com o FAUBAI, fizeram este estudo, de 670 para 1.220 cursos, de 45 para 72, de 4 regiões para todas as regiões do país. Portanto, o Brasil está sensibilizado quanto a isso, mas precisamos desenvolver muito. Eu recomendo também uma outra publicação chamada Internacionalização do Currículo, que estará à disposição dos senhores, onde os pesquisadores já estão analisando exatamente qual é o nosso tema de casa. Ministrar disciplinas, no entanto, trazer conteúdos globais, autores globais, discussões de ordem mundial, desenvolvermos atividades que possam efetivamente trazer a internacionalização para dentro do campus, principalmente revendo os nossos conceitos. Nossas maiores conquistas, inserção no cenário da educação, visibilidade, respeito, estamos desenvolvendo estruturas, temos reconhecimento estratégico para o desenvolvimento. Portanto, entendendo essa internacionalização transversal, desde o currículo, do campus, as grandes atividades função da universidade, até essa internacionalização transversal que nos conduz aos cuidados que precisamos ter. Permanece brain drain, brain gain. O que nós precisamos é brain circulation, circulação de cérebros, perda da qualidade, muitas vezes atores poucos respeitáveis, passividade dos países do Sul, nós ainda aguardamos muito o Norte para nos fortalecer com a cooperação, passividade, aumento desse ato Norte-Sul, agendas internacionais. O que nós precisamos? Comparecer mais. Por que nós sempre esperamos que outras universidades nos convidem para a apresentação de projetos de cooperação internacional? E, às vezes, não apresentamos e nem sabemos dos editais. Apresentação para a captação de recursos, diferenças entre o acesso e a inclusão, reciprocidade qualitativa. Eu não quero mais mandar 1.000 e receber 100. Nós precisamos trabalhar para que esse balance seja mais equilibrado. Internacionalização de currículo, disciplinas ministradas em outros idiomas, mas, acima de tudo, formação de cidadãos globais. Pensar que a nossa essência está ali. Eu estou agora, de primeira mão, divulgando. Eu estou escrevendo quem sou eu, mas, enfim, com a ousadia de colaborar para o desenvolvimento científico, escrevendo sobre novos paradigmas de internacionalização. E a proposta é Balance. Olhem que bonitinho, acabou dando a sigla BASIC. Basic Requirements. Quais são os requerimentos básicos para a internacionalização? Equilíbrio, accountability, visibilidade, prestar contas para a sociedade de tudo aquilo que nós estamos recebendo. Somente com Ciências Sem Fronteiras foram 60 bilhões de dólares que foram envolvidos. E quem sabe para onde foi esse recurso? Nós, brasileiros, pagamos por isso. E qual foi o resultado, o impacto que nós percebemos com o desenvolvimento? Sustentabilidade, internacionalização tem que ser sustentável. Quem paga a conta? Inclusiva e compliance, ou seja, nós temos que entender responsible internationalization, internacionalização responsável. Uma pessoa sem dados é só uma pessoa com opinião. Eu acho que, e vocês conhecem a pirâmide do conhecimento. Dados, nós mandamos 101 mil brasileiros. Informação, 101 brasileiros para tais universidades para desenvolverem tais cursos. Knowledge, o que nós temos de conhecimento que derivou disso tudo?
Nada. E muito menos sabedoria para a tomada de decisões. Portanto, o momento é fundamental para que a gente possa capturar, refinar, armazenar, gerenciar, disseminar e criar novos conhecimentos. E lanço o desafio para os senhores, especialmente os que estão começando com a internacionalização. De nada adianta termos números. Quantos números de convênios, quantos números de mobilidade. Nós temos é que gerar conhecimento, repensar as nossas estruturas e entrarmos novamente. De que maneira? Sistemas de gestão do conhecimento, sistemas de gestão da mobilidade acadêmica. Onde registrar esses dados? Esse é um sistema que eu acabei de patentear junto ao Instituto Nacional de Propriedade, exatamente porque nós temos entradas, temos saídas, qualquer um dos senhores pode acessar o sistema dos seus telemóveis, dos seus celulares, e saber para onde os alunos estão indo, para onde estão vindo, quantos foram para a China, qual o resultado da BMS, por quê? O presidente da BMS tem que tomar uma decisão estratégica, e ele precisa dos dados na mão. E nós temos todas essas ferramentas à disposição. Se estiverem interessados, posteriormente eu disponibilizo. Estou falando super rápido, tentando dar conta em 30 minutos. Cabeça começa a ficar um emaranhado feito metrô de Londres. Por onde começa? Se rompe por uma força exterior, a vida termina. Se rompe pela força interior, a vida começa. Portanto, internacionalização parte de dentro. Nós temos que entender que se a nossa instituição desenvolver um plano, mas não um plano papel, um plano que realmente saia das gavetas e venha para a instituição. Temos que ter metas, mas se não tivermos as metas claras, é somente um desejo. Eu quero internacionalizar. Um bom caminho. Política de internacionalização, planos, diretrizes, objetivos e metas. Qual é a minha meta até o final desta reunião? Eu quero já sair daqui com um plano estruturado, vou criar uma estrutura, vou conversar, qual recurso eu tenho. E teorias, né? Goal setting, seja específico, que possa ser mensurável, que possa ser possível de adquirir, de desenvolver, seja realista dentro de um tempo possível. Isso tudo, dentro de um planejamento estratégico, ele prevê rever estruturas, identificar potenciais parceiros. Principalmente, nós falamos várias vezes do FAUBAI, e já trago aqui para os senhores o convite. Melhor escola para que possamos aprender são as reuniões do FAUBAI. Nós temos representantes de todo mundo, é um espaço de troca de ideias, de troca de cartões, de troca de contatos, mas, acima de tudo, de aprendizado. E eu não posso fazer a gestão sem entender o porquê é que eu estou fazendo. Então, o convite está feito para os senhores. De 13 a 17 de abril, em Belém do Pará, as inscrições estão abertas. Gestão contínua desses acordos com revisões e visibilidades. A doutora Janinaide coloca o ciclo. E este ciclo, professor Stefano, pode ser utilizado para toda e qualquer instituição, não é mesmo? Ou seja, começo pela conscientização. Preciso fazer. Compromisso, quero fazer. Planejamento, por onde eu começo? Operacionaliza, faz a revisão, faz a avaliação e retoma. A professora Janinaide foi muito feliz no desenvolvimento deste esquema. O que a minha instituição ganha com isso? Visibilidade, projeção, maior captação de recursos. Eu estou absolutamente convicta, compartilhava com o Felipe, é um diferencial competitivo. Diga-me com quem andas, direi quem és. Quem são os seus parceiros? Quais são os seus programas? Os estudantes estão buscando instituições que têm um perfil de internacionalização, que está previsto na sua formação o desenvolvimento das competências globais. É a maior atratividade, coloca inserção em projetos de pesquisas e, de novo, estou repetindo muitas vezes, formação de cidadãos globais e a presença nesse cenário. Internacionalização tem que ser para todos. Eu adoro a Mafalda. A ideia é que tenhamos exatamente esse campus, multicolorido, multilinguístico, multicultural, e que possamos cada vez mais ter clareza. Concluindo, tomo a liberdade de resumir em 10 mandamentos da internacionalização. Primeiro, reconhecer a importância e a necessidade da internacionalização. Acho que todos que estamos neste seminário viemos convictos disso. Segundo, desenvolver um plano para alavancar o processo de internacionalização. Mais uma vez, não é o plano da reitoria e o plano da diretoria de relações. É um plano que envolva a comunidade. Ouçam os professores, ouçam os alunos, chamem a comunidade para discussão. Institucionalizar significa ter formulários, números, relatórios, dados, informações de acesso a qualquer pessoa da instituição. Quarto, criar uma estrutura adequada para o processo. Lembrem que nós temos estruturas administrativas e acadêmicas. E passam por coisas muito básicas que os senhores dominam. Site está bilíngue? O currículo dos senhores está bilíngue? Não o currículo Lattes de 50 páginas, aquele currículo de 3 páginas. Cartãozinho de visitas está bilíngue, principalmente aos senhores que estão indo para as missões internacionais. Isso pode ser óbvio para algumas instituições e absolutamente desconhecido para outras. Criar uma relação próxima entre as metas, visão, objetivos que a instituição tem. Integrar essa dimensão em todos os projetos e programas. Por que não já chamar os projetos de pesquisa e identificar? Algumas universidades têm 40, 50 projetos de pesquisa, 2 com parceiros internacionais. Algo está errado.
Se existem convênios, existem colaboração, como é que a pesquisa não está internacionalizada? E hoje, por videoconferência, recomendo que acessem o COIL também, Collaborative Online Learning. COIL é um mega projeto que trabalha exatamente com o desenvolvimento de competências para a colaboração online. Eu estou na minha sala de aula, os meus alunos estão atuando com professores, com alunos da Universidade de Poitiers, na França, em tempo real. Isso é fantástico. Dá trabalho, não é fácil, mas nós podemos fazer se quisermos chegar num bom nível de internacionalização. Utilizar estratégias que incluam o uso de tecnologias, acabei de falar, não somente cursos à distância, podemos ter webinars, todas as minhas bancas de doutorado e de mestrado, eu sempre tenho um convidado externo internacional. Isso dá realmente uma oxigenação, um arejamento nos nossos trabalhos. Avaliação sistemática, avaliação com objetivo de crescimento. Conjunto de indicadores, inputs, outputs, mas principalmente os outcomes, que possam avaliar os nossos resultados, que possamos crescer, baseados no conhecimento. E este plano que dê visibilidade. Por que a galinha canta quando bota o ovo? Nós temos que dizer o que nós estamos fazendo, contar para o mundo, e, às vezes, os resultados fantásticos ficam realmente de posse do professor pesquisador. Eu finalizo dizendo que há 5 tipos de pessoas: as que fazem as coisas acontecerem, as que acham que podem fazer as coisas acontecerem, as que observam as coisas acontecerem, as que admiram o que aconteceu e as que nem sabem que algo tenha acontecido. As nossas universidades não podem passar batido deste fenômeno, deste processo da internacionalização. A gente está fazendo o quê? De que forma? Busque seminários de sensibilização, consultoria profissionais, apoio de gestores que já têm uma elevada experiência de internacionalização e que podem compartilhar principalmente os erros, porque os acertos são fantásticos, mas os erros é que devem ser trabalhados. Eu agradeço imensamente pela atenção, peço desculpas se me estendi, deixo aqui os meus contatos para que os senhores possam, inclusive, me localizar no Facebook. Muito obrigada.